Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a ficção imita a realidade. Quantas vezes que nós já não falamos aqui sobre Terra Oca, sobre os Anunnakis, os extraterrestres, e praticamente as pessoas não acreditam. Tudo que elas acreditam é aquilo que elas podem ver, podem apalpar. Porém, o próprio William Shakespeare disse: existem mais mistérios entre o céu e a terra que a vã consciência humana possa imaginar. Hoje eu trago uma análise sobre um seriado chamado La Brea e depois nós vamos aprofundar esses estudos. Convido você a ficar até o final, compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, os grupos de família, grupos de caminhoneiro. Vai que alguém aí rentabilize, né? Então, você já sabe, como de costume, hoje é uma daquelas aulas um pouco mais extensas. E quem quiser conhecer o meu trabalho, links aí na descrição, tá bom? Pois bem, um dos alunos me enviou esse seriado aqui, chamado La Brea. Eu ainda não assisti, eu tenho que pegar um dia para poder assistir, eu tô sem tempo, mas eu pude ver, né, o trailer e, né, segundo o que me falaram, é relacionado à Terra Oca, né? Ou simplesmente Hollow Earth, ou uma Terra que existe dentro da Terra, né? Nós vamos acompanhar primeiramente aqui o trailer, para depois a gente falar um pouco e opinar sobre o assunto e eu poder dar uma aula para vocês sobre aquilo que já existe há muito tempo. Eu não vou poder rodar o som devido a... Você entende muito bem as diretrizes aqui do YouTube, mas eu acho muito interessante, né? Para vocês poderem aí acompanhar. Pois bem, vamos pegar aqui, eu vou colocar uma qualidade maior aqui nesse vídeo, tá? Espero que meu computador não exploda, né? Brincadeiras à parte, pessoal, tá? Mas vamos acompanhar essa série e vamos ver aqui como é que vai se sair, né? Ah, o pessoal diz assim, mas a sua internet ela é muito lenta, ela é muito lenta. Pois é, meu irmão, eu moro no meio do mato, né? A minha internet, ela dizem que é satélite, mas é refração, né? É internet rural. Então, olha que coisa interessante. O trailer começa assim, ó. Vamos lá, você vê edifícios caindo, né? Despencando, as pessoas correndo desesperadas. E de repente, ó, olha bem essas pessoas aqui, são bombeiros, né? Equipe de resgate e os familiares se encontrando, ó. Ou namorado, vai saber, né? Eles estavam bem atrás de mim, né? Aí mostra as pessoas correndo e de repente, ó, eles caíram no buraco. Essa é a premissa. Eu vou só voltar aqui esse vídeo para você poder ver aqui. Deixa eu ver se eu vou ter ele aqui. É o mesmo trailer, né? Vamos colocar aqui só para você poder ver, ó. Eles caíram num certo buraco. Existe uma cratera, ok? Que as pessoas caíram nessa cratera, tá? E aí, evidentemente, uma família foi separada, né? E aí, uma parte dessas pessoas caíram nessa cratera aqui. Só que as pessoas que caíram não foram dessa para melhor, muito pelo contrário, estão vivinhas, tá? E só que elas estão em uma outra realidade, né? A gente sabe muito bem que não é outra realidade, é basicamente o que existe. Cara, quantas vezes que você não ouviu falar de Shambhala? Quantas vezes que você já não ouviu falar? Shambhala é uma cidade que existe no Intramundos, existe no centro da Terra, que é uma cidade que sobreviveu ao dilúvio, né? Os grandes e poderosos Anunnakis do passado, para poder sobreviver ao dilúvio, assim como a sua raça de híbridos, eles criaram bolsões de ar em pedras, em partes rochosas, criaram um ecossistema dentro abaixo da Terra, e com esse ecossistema no intramundo eles conseguiram sobreviver. Lembra que o campo magnético ele é toroidal. Então, se você estiver próximo do centro magnético, do positivo e negativo, você vai flutuar. E se você estiver acima desse centro, as coisas vão começar, a gravidade vai começar a aumentar. Que na verdade é a densidade, a força que vai mandar para baixo vai começar a aumentar.
E se você tiver muito para baixo, a força vai começar a ficar um pouco mais leve, visto que o centro é o padrão, tá? Para quem não entendeu, é o seguinte, os Anunnakis são imensos, eles não têm 2 metros de altura, geralmente eles têm 60 metros de altura, e os híbridos muitas vezes tinham 400, 500 metros de altura, 20 metros de altura, são seres muito maiores do que você possa imaginar. Porém, o nosso ecossistema na superfície é muito denso, é muita forte a gravidade. E o corpo deles não consegue sobreviver à superfície. E aí eles vivem nesse intramundo onde a gravidade ela é bem mais leve. Dizem que essa gravidade é 20% do que a gente tem hoje. Sabe quem falava disso? Olha só. Quem escreveu um livro falando sobre isso é basicamente isso aqui, ó. Esse aqui é um cara que foi iniciado numa seita secreta que você conhece muito bem. Ele decidiu escrever um livro antes de bater as botas, né? E aí ele conta exatamente isso, que as pessoas que moram no Intramundos são imensas, mas a gravidade é muito leve, então possibilita que eles fiquem na parte de baixo. Agora a superfície não é boa para eles porque é muita gravidade, uma escassez de oxigênio, eles não conseguiriam sobreviver. E a superfície fica com a gente, tá? Para quem não entendeu, esse é o conceito de Agartha, tá? Eu já vou explicar para você, Júlio Verne já falou sobre o assunto, mas vamos voltar ao trailer aqui que é importante, né? Então aconteceu um buraco na cratera, né? Aí ela acorda, percebe que, olha só, a primeira coisa que acontece é que os olhos dela se abriram, ó. Olha só, que coisa interessante. Isso aqui é uma referência bíblica, ó. Os olhos dela se abriram, né? É aquela questão, é quando a pessoa descobre a verdade. Então, os seus olhos se abriram e a verdade lhe foi contada, né? Aí mostra o que? Início, ela está de cabeça para baixo, já mostrando que nós estamos falando aqui da Terra Oca ou simplesmente do Intramundos, tá? Aí mostra, a câmera volta ao padrão original, mas dá a entender que é a Terra Oca. Aí olha só, começa toda aquela história de sobrevivência, eventos que aconteceram estranhos, e olha bem que essa mulher está olhando aqui. Uma rachadura no domo. Quantas vezes eu já não falei que tem um domo acima da gente? O povo, não, você tá louco, um domo, um domo. Cara, você já estudou? Se tiver algum engenheiro de telecomunicações aqui, se tiver algum engenheiro assistindo o meu canal, meu irmão, você já ouviu falar que quando você estuda engenharia de telecomunicações, existe uma matéria que fala sobre a propagação de sinal de rádio, né? Pelo menos na PUC Minas, na Pontifícia Católica tinha isso, né? E aí fala que o sinal de rádio ele existe uma refração, ele bate na camada da ionosfera ou na camada lá em cima no céu, não sei qual camada delas, bate e volta. Agora, como é que esse negócio bate? O sinal de rádio atravessa a parede, atravessa concreto, atravessa até o oceano, dependendo da situação. Sinal de rádio atravessa tudo, meu irmão. Os caras estão dentro do bunker, a 40 metros abaixo de terra, chega sinal de rádio ali, né? Principalmente o rádio TDMA, ele funciona. Meu pai, ele trabalhou em mineradora há muito tempo, ele já teve que afundar naquelas gaiolas, né? Aqueles elevadores que levam para 1.500 metros abaixo de mineradora, e ele tinha um Nokia 6120 LTDA. A frequência era uma frequência de baixa latitude. E ele, incrivelmente, ele registrou que o sinal deu uma barrinha lá embaixo. Então o que acontece é o seguinte, o sinal de rádio atravessa seu corpo, atravessa a parede, atravessa tudo, meu irmão. Nada fica na frente desse negócio. Mas quando chega lá no topo da ionosfera, naquele topo ali, ele bate e volta. Por que será? Ué, se ele atravessa tudo, por que ele não atravessa direto? Faria muito mais sentido, visto que não tem nada. Agora, se tem um domo absurdo em cima da gente, o sinal vai bater e vai refratir. E aí entra aquela coisa, os caras estudam sobre isso, vê nitidamente que o sinal está batendo e tá refletindo, e não querem acreditar no óbvio, que está à frente dos seus olhos. Se o sinal está batendo, está voltando, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada, meu irmão. Aí, para poder continuar ainda mais do que a gente está falando aqui, né, eu não vou estender muito o assunto, os aviões, sério, os aviões, eles têm ali os seus âmbitos de voo, né, de navegação,
Mas o avião, ele nunca corrige o curso para baixo. Ele nunca vai corrigir o seu curso para baixo. Os caras sempre estão voando reto. Quando você pega um avião, por exemplo, eu peguei foi de Belo Horizonte para Navegantes. Eu fiz esse percurso 4 vezes. Cara, você não vê a Terra se movendo, você só vê o avião se movendo. É incrível isso, né? Mas tudo bem, eu não vou. Meu papel não é despertar aqueles que não querem ser despertados. Não é abrir os olhos daqueles que não querem abrir. Como o próprio Murphy, no filme Matrix, disse, né? As pessoas vão lutar para proteger o sistema, né? Então, essa é a mais pura verdade. Então, nesse seriado, ela olha para o céu e olha só que interessante. Ela vê uma rachadura no céu. E junto com essa rachadura, você vê o quê? A aurora ou áurea boreal. Aí o pessoal fala assim: você tá louco, louco, louco. Eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Só uma coisinha aqui pra vocês, tá bom? Vamos ver aqui, né? Só pegar um vídeo aqui. Olha só. Céu vermelho, ó, aparece em Contagem, Betim e no Rio de Janeiro. Nesse vídeo aqui, eu estou mostrando um relato de alunos que me mandaram esse vídeo que o céu está vermelho, né? O famoso red sky. E eu falei nesse vídeo, eu expliquei nesse vídeo aqui o seguinte, que o próximo passo da inversão magnética é você ver essa tal áurea ou aurora boreal. O próximo passo é você ver. Quando você vê uma aurora boreal, é que a gente está bem próximo do evento. Pode ser que demore 50 anos para a gente ver uma aurora boreal. Assim eu espero. Mas se você vê ela nos próximos anos, eu te aconselho nitidamente a dar valor a tudo que eu estou falando e se preparar. Virar o barco da sua vida assim, ó, 180 graus, campeão. Então, esse é o próximo passo. Primeiro é o céu vermelho, depois vem a aurora boreal, tá? E aí, vamos voltar aqui. Olha só, o domo, ele acontece essa fissura, e junto com essa fissura vem a aurora boreal. E nisso, quando abre essa fissura, você acha que vem o que para cá? Por que Deus, pensa um pouco, raciocina, usa a sua cabeça. Usa a sua cabeça. Por que Deus colocou um domo? Pensa um pouco. Mas Deus colocou um domo para nos proteger das águas primordiais, ou simplesmente colocou um domo porque o ser humano é podre e ele pode querer colonizar outros planetas e destruir tudo. Você pode inventar a teoria que você quiser. O fato principal é, o domo está ali, meu irmão, para um único fator. Um único fator. O domo está ali para impedir que esses anjos caídos venham para cá. E a Bíblia fala muito bem que no fim dos tempos, ou no fim de um ciclo, quando esse domo é quebrado, as estrelas estão caindo e os poderes celestes serão abalados. E essas estrelas que estão caindo são justamente estrelas na Bíblia, são anjos. Então, você imagina o seguinte, olha o nível de problema que nós vamos ter aqui para frente. Quando você vê um Grey, um marciano, quando você vê esses reptilianos, quando você vê esses seres, eles são híbridos, eles não são extraterrestres, eles são híbridos, eles são um fruto, como Gênesis 6 diz, de um anjo, que na cultura maia são os Anunnakis, né, um anjo, que coabitou com a mulher e deu origem a um híbrido através de engenharia genética. Então esse anjo ele deu frutos, né? A Bíblia fala, por causa da malignidade do homem, meu espírito não contenderá com ele mais 120 anos. E se sucedeu que quando a humanidade começou a se multiplicar, nasceram-se mulheres, e os anjos viram que as mulheres eram muito atraentes e decidiram coabitar com elas, né? Então, os anjos, olha, a Bíblia fala o seguinte, meu irmão, coloca na sua cabeça. Olha só, eu vou explicar isso aqui, significado de extraterrestre, só para você poder entender. Ser extraterrestre é tudo aquilo que se origina, existe ou corre fora da Terra. Então pensa, usa um pouco a sua cabeça, só um pouquinho de tutano. Os anjos nasceram na Terra? Existe algum versículo bíblico, algum versículo de qualquer outra religião que diz que anjo nasceu na Terra? Não. Então os anjos vieram de fora. Se os anjos vieram de fora da Terra, qual é o adjetivo para os anjos? Extraterrestre. Agora, os anjos possuem tecnologia? É óbvio que possuem. Porque em todas as culturas,
todas as culturas, são sempre os antigos astronautas, são sempre os Anunnakis que repassam conhecimento aos homens, inclusive na cultura grega também. Todas as antigas culturas retratam anjos passando tecnologia avançada aos homens, coisa que Deus não tinha permitido. Então você imagina, anjo é um extraterrestre e que passa tecnologia para os seres humanos, tecnologia destrutiva. Inclusive, o fruto proibido que Eva comeu é justamente tecnologia proibida. É justamente isso. Ela não comeu da árvore da vida, ela comeu da árvore do bem e do mal. Bem e mal é conhecimento. Conhecimento é tecnologia. Então a Bíblia, o Códex Bíblico, ele é escrevido através de sinais, para aqueles que estão despertos entenderem logo de cara. Então o Gênesis 6 é o quê? É Deus frustrado com o mal que o gerou. Não é frustrado, mas pé da vida com o mal que gerou a humanidade, lança o dilúvio. E Deus só preservou a Noé e a sua família porque tinham linhagem pura. Porque permaneceram com o corpo puro. Então, a antiga aliança é uma luta pela preservação do DNA humano. Repare bem, pelo menos até o dilúvio ali é a luta de preservação do DNA humano. Aí você começa a entender que esses anjos, eles estão acima de disco voador, acima de nave alienígena, acima de arca alienígena, acima dessas naves, de orbes de luz, mãe d'água, acima de todos esses folclores de monstros que aparecem por aí. Os anjos estão no topo da cadeia alimentar. Então você imagina, o ser humano hoje, vamos voltar aqui à imagem, o ser humano hoje, ele não tem a capacidade de bater de frente contra os Greys, os marcianos, os extraterrestres, conhecidos como os acinzentados. Nós não temos, inclusive foi feito um estudo que os discos voadores conseguem desarmar todas as ogivas nucleares em menos de 30 minutos. E tem assim, inclusive teve um caso que eles queriam bombardear a Antártida, né? Que foi a operação, acho que foi Fishball Paperclip, tá? Com o almirante Richard Burns. Os OVNIs, todos eles invadiram, ficaram em cima da Casa Branca. Então, o ser humano não aguenta numa luta contra esses extraterrestres, ok? Ok. Só que esses não são o topo da cadeia. O topo da cadeia são os anjos. E aí, esses anjos têm muito mais tecnologia, muito mais vitalidade, porque são seres que eles são considerados como deuses. Então pega, por exemplo, Ishna, os deuses egípcios, eles não iam dessa para melhor, eles são eternos. Inclusive tem até um filme chamado Eternos. Esses anjos não morrem, não morrem. Esses anjos têm super força, super velocidade, grande conhecimento e eles são assemelhados a deuses. Os seres humanos atribuíram a esses anjos o fator Deus porque o nível que esses seres estão é colossal. Faz parecer Superman figurinha de quadrinho, meu irmão. Faz parecer assim, um garotinho mimado. Porque é o nível que eles estão acima dos extraterrestres. Então você imagina que quando abrir esse portal, é dito que até os poderes celestiais serão abalados. E o que são poderes celestiais? É a frota de extraterrestres, né, ou anjos, queira você chamar do adjetivo que você quiser, que estão no céu a favor da humanidade. Ou seja, até mesmo os anjos, na tutela do Criador, quando o domo se rachar, quando as estrelas caírem, até mesmo essa cúpula vai se abalar. Nem eles vão ficar, até eles vão ficar em choque. Então, você imagina que se eles que estão no topo vão ficar em choque, imagina a humanidade. Imagine a humanidade. E aí ela vê lá a abertura do domo, né? E logo depois eles vão para a floresta, tá? E o cara fala, esse lugar não parece real, né? E ele tá fazendo um símbolozinho com a mão aqui, ó. Esse símbolozinho aqui com a mão é de seita secreta. Ó, esse lugar não parece real. Por quê? Porque geralmente algumas seitas secretas você tem os iniciados que eles conseguem ir, né, para o centro da Terra. Quando o cara estabelece um certo nível. Pessoal, eu não estou falando da seita secreta, seita discreta com M, tá? A seita discreta com M é uma elite burguesa de pessoas que se autoajudam
e que simplesmente compartilham o único segredinho do domo. Nós estamos falando de outras seitas que realmente são secretas. Essas aí não. Nós estamos falando aqui de coisas como Skull and Bones. Estamos falando aqui como... Tem uma outra que eu esqueci o nome aqui, que eu não vou falar, não fui nem falar, vai cair na Black Parará Pururu list aqui, eu não vou falar mesmo. Mas assim, esses caras, né, inclusive eles dizem que aquele cara do Rolling Stones que foi embora, foi morar lá, né? Mas não é isso. É o seguinte, os caras que cumprem com exímio todos os feitos da elite mundial e blá 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 blá, vão morar lá no Shambhala. Eu não acho verdade. Francamente, não acho verdade. Esse livro aqui, ó, ele já mostra claramente o que aconteceu com esse cara. Né? Meu irmão, entenda uma coisa: anjo não vai ajudar os seres humanos. Eles estão usando os seres humanos. Estão usando os seres humanos. Então, não adianta você achar que você vai ficar eterno, morando num lugar abençoado, você não vai, não. O resultado final desse caso aqui foi isso aqui, ó. Foi o cara caindo, ó. O cara caindo do penhasco. Não é aqui, né? Ele tenta dar um golpe nesse guia dele, não sei se é guia espiritual, o que é isso aqui. E no fim, você já sabe muito bem o que aconteceu com ele, né? Só que aí o livro dele foi escrito, né? Porque ele mesmo tinha colocado todo o contexto antes do fator final acontecer, né? Explicou o que poderia acontecer e alguém terminou o livro dele, né? E fala, chama-se O Final da Terra, ó, The End of Earth, né? Que é o final da Terra, Tidodorpá, né? E aí você tem também Júlio Verne falando sobre isso, tem o famoso caso chamado Smoke God, que também fala sobre isso, que é a viagem ao centro da Terra. E o tempo todo você vê essas referências aí, ó. Aí, olha o curioso fato, ó, vamos assistir aqui, ó. Você vê que animais, ok? E no caso, aqui, ó, olha o tamanho do lobo, tá? Eu não sei se o lobo tem esse tamanho, não. Mas o tamanho do lobo é maior que a van. É maior que a van, ele é quase o tamanho da van. Os animais que estão no centro da Terra em Shambhala são grandes devido à quantidade enorme de oxigênio que ali existe. Fora a gravidade que é leve, né? Aí mostra isso. E aí, ó, mostra eles explorando as coisas, tem uma chance de sobreviver, não sei o quê. E aí você vê aqui, ó, você vê aqui que teve pessoas que o destino foi trágico nesse lugar, ó. Marcaram os dias e não conseguiram voltar, né? Aí aqui entra uma coisa muito interessante. Poucas pessoas vão entender isso aqui. Um vaso preto, um vaso branco, representa a dualidade. Porque o Deus que vive no centro da Terra é justamente o coisa ruim que ninguém quer falar o nome, né? Outra coisa, uma representação da abóbora celeste, ok? Outra coisa, essa mão aqui é uma seita. Lá no jogo The Elder Scrolls, Skyrim, alguma coisa assim, 5, tem uma tal de guilda dos que cortam, guilda da galera que faz isso aqui, ó, tá? E aí tem essa mãozinha aqui. Essa mão é de uma, eu não sei o nome, cara. Eu vi isso aqui raras vezes, documentários bem específicos e ninguém sabe o nome desse negócio. Ninguém sabe, porque realmente é bem secreta mesmo, tá? E me parece que é uma das que controlam o mundo, né? E aí você vê que é a dualidade, né, o abóbada, e você vê aqui, ó, as colunas que sustentam o mundo e, né, indo para o lugar. E você vê. Aí, olha que coisa interessante. Você vê as pedras formando uma mão. Ó, esse aqui é um polegar, indicador, ó, os dedos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Eles colocaram aqui assim como uma pedra, justamente para as pessoas não associarem a gigantes, mas existem gigantes nesse local, tá? Eu não cheguei a assistir o documentário, mas isso aqui é uma referência de gigantes. É claro que eles colocaram como se fosse aquela seita, não sei o quê. Talvez alguém esteja lá fora, não sei o quê. E aí vamos continuar. Aí mostra, deixa eu ver aqui, mostra uma coisa interessante, ó. Olha só. Vamos voltar aqui ao assunto aqui, ó. Que é justamente o exército. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Um exército. Existe uma equipe especial que é encarregada de fazer todo esse trâmite com o Intramundos, tá? O pessoal chama de CIA lá nos Estados Unidos.
mas deve ter algum outro codinome, tá? É uma equipe de militares de alta patente, inclusive esses militares, eles não são humanos, eles são super-humanos, tá? Que fazem esse controle na região, tá bom? E aí mostra lá, aí olha só, ouro, inclusive, isso aqui é ouro, ó. Aí você vê o quê? 1863, né? Basicamente do ouro. É por causa, isso aqui tem a ver com Tartária, tem a ver com outra cultura que radicou. A cultura dos mongóis, a cultura de Tartária, que foi um grande reino, tudo sumiu, né? A cultura hinduísta sumiu. Inclusive, o próprio Bigodudo, ele também sumiu com o ouro. Então, o ouro, ele foi drenado da superfície, tá? Ele tá mais para baixo por conta disso, ó. Ele foi drenado da superfície. O cara acha o ouro, e aí, olha que coisa interessante aqui, ó. Olha só que coisa interessante. Vamos voltar aqui para você poder entender, ó. Tem um pequeno frame aqui. Vamos lá, olha só. Esse aqui é um pequeno frame, ó. Olha só para você ver aqui. Você vê aqui, isso aqui é uma empresa deve ter algum significado, mas o principal era esse aqui, ó. Vou tentar voltar aqui, ó. A mulher, ela cravou uma cruz, tá? Isso aqui é descrevendo o seguinte, tá? Qual que é o significado dessa cruz? É que o reino de Cristo, ele termina ali. O reino de Cristo não faz referência a Shambhala. Existem passagens bíblicas que diz que Jesus Cristo foi pregar no inferno. Aí você tem que lembrar que o inferno é uma dimensão, né? Não se trata desse reino aí, é uma dimensão. Então eu entendo que isso aqui é o que, ó, aqui é um limite que essa crença não entra aqui, tá? O reino dele não vem até aqui. Aí fala que eles querem voltar para casa e não sei o quê. E eu tenho um pessoal com aquele negócio e fala. Aí entra uma coisa seguinte, ó. Existe um filme chamado John Carter, né? Esse filme, ele é um filme que mostra um cara, esse cara aqui, ok? Ele descobriu um portal lá no, eu não sei se foi na Arizona, e ele viajou pro Intramundos, lá para Agartha, né? E lá ele conheceu civilizações. E esse filme, ele é muito interessante porque mostra a gravidade. Por exemplo, John Carter, ele é muito mais baixo, ele é muito mais baixo dos seres que estão lá embaixo, muito, muito mais baixo. Só que a densidade óssea do John Carter é muito mais forte, porque a gravidade aqui em cima é muito mais forte. E ao mesmo tempo, outra coisa, ele não precisa. Lá é muito mais oxigênio, então ele consegue se movimentar muito melhor, consegue ter um desempenho muito melhor. E aí ele consegue ter uma velocidade mais rápida, não é super velocidade, mas ele tem uma velocidade mais rápida, uma força maior, porque a densidade, o peso dele é diferente, e ele consegue sobressair algumas coisas que acontecem aí, tá? E aí tem as tecnologias chamadas steampunk, que é a tecnologia baseada em cristais de levitação, que é justamente essas naves que ficam aqui em cima, né? E o cara viajou para o centro da Terra. Só que aí, mesmo ele viajando para o centro da Terra, existe uma elite de seres híbridos que controlam quem entra e quem sai. E esses governadores do mundo, né, que são os híbridos, eles estão sempre caçando a galera que tenta entrar sem ter o aval, tá? Eu já fiz um documentário sobre esse filme aqui no meu canal, eu não vou postergar muito, tá? Mas o curioso fato é que esse seriado aqui, tá? Eu ainda não cheguei a assistir, faz claramente alusões ao Intramundos. Inclusive, ó, deixa eu pegar aqui só para você ter mais ou menos uma ideia. São mais ou menos as referências de Agartha, tá? Mais ou menos como seria Agartha. É um grande continente que está abaixo da Terra, com várias entradas pelo mundo que se conectam a lá, tá? Então, existem essas referências de Agartha aí. Todas as crenças falam sobre seus moradores, né, que ficam, que residem nesse local, uma terra de cristal. Inclusive o Mágico de Oz foi inspirado nisso, uma série de coisas teve inspiração nisso, tá? Agora, importante falar aqui para você, importantíssimo falar aqui para você o seguinte: eu nesse vídeo eu avisei sobre o céu vermelho e falei que o próximo passo do que iria acontecer é justamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar aqui de primeiro, ó, que é o próximo passo, ó.
que é justamente a ruptura do domo, né? Não sei se vai aparecer aqui de primeira. Aqui, ó, a ruptura do domo, tá? Então o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Nós estamos no ciclo da inversão magnética do céu azul. Quando ocorrer a inversão, segundo os maias, segundo os índios cheroquis e até mesmo os guaranis brasileiros e os tupinambás, eles dizem que existe um céu vermelho. Não, as pessoas acham que isso aqui é brincadeira. Eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui. Vou mostrar uma coisinha aqui, ó. T.me, deixa eu ver se eu vou. Eu tenho que ver muito bem o que eu vou mostrar aqui, porque o YouTube hoje em dia não pode falar mais nada, né? Eu vou pegar aqui o meu. Inclusive, eu mostro muita a podridão do mundo lá no meu Telegram, tá? Mas tem aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Eu vou avançar aqui rápido, né? A podridão no mundo, assim, colossal, tá, pessoal? Vocês não fazem ideia como que o mundo tá podre. Eu falo sobre isso por lá, mas aqui o interessante é que eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Essa aqui é a Francisca, Francisca, acho que é Barro Bastos, tá? Peço perdão se eu estiver falando o nome dela errado aqui. Mas ela escreveu um livro chamado Brasilidades, ó. Francisca, eu sei que, agora aqui, ó, Francisca de Basto, tá? Ela escreveu um livro chamado Brasilidades. É um livro, meu, você não vai encontrar na banca de jornal esse livro, nem na livraria, nem na leitura, porque, meu, eles não vão revelar. Só que esse livro, ela fala o seguinte, ó. Essa mulher, ela investigou a crença dos índios e investigou alguns eventos no Brasil. Coisas que você não entenderia. Por exemplo, ela falou sobre Atlântida, sobre energia vil, ela falou sobre naves voadoras. Só que ela falou isso, pessoal, há mais ou menos 100 anos atrás, né? E ninguém vai entender sobre esse assunto. E ela vai falando muita coisa interessante, ó. Olha só, ela falou sobre Platão que o céu apresentava exatamente esse aspecto, né? E aí ela vai falando aqui, ó, que a próxima inversão, olha só, encontrava-se o signo de Câncer, precisamente ao lado da estrela Epsilon dessa constelação. Então ela observou que as estações do ano, quando estão próximas da inversão, elas se comportam de tal maneira. E ela mesmo disse, ela vai pegando evidências e vai falando sobre essas evidências, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Depois desses cataclismos, a humanidade tornaria a cair na barbaridade novamente. Então ela falou, pegou o relato dos índios, cara, índio brasileiro falando. Ela explicou como é que os caras queriam se preservar, a mumificação, como que eles tentaram preservar, os antigos reis tentaram sobreviver. E ela vai falando sobre isso, fala sobre energia elétrica, projeto Vril há 100 anos atrás. Né? Ela fala que eu tinha capacidade de transportar 80 a 100 pessoas. Né? Então você vê que meu, a coisa desandou na nossa geração. Os caras do passado tinham muito mais conhecimento que a gente. E aí, nesse livro, o Brasilidades, ela fala sobre a cultura tribal, né? São mais de 12 tribos que ela faz relatos, e algumas culturas falam, né? Os guaranis e os tupinambás, principalmente os tupinambás, falam sobre a inversão magnética. Então você tem índios brasileiros falando sobre esse assunto, descrevendo, e os índios brasileiros falam que a próxima inversão, assim, eu não sei como é que é a próxima, mas a anterior que eles sobreviveram tinha duas luas. Duas luas. Não tinha só uma, tinha duas luas. Se existem duas luas, existem dois planetas. Então você consegue entender que a Lua é uma refração do domo. Ela não é algo palpável, ela é um espectro do domo, né, com plasma, que o plasma ele é projetado no domo e gera aquela imagem ali. Inclusive tem filmagem de estrelas atravessando a Lua, não poderia acontecer. Agora, o seguinte, tá? Eu não sei se a próxima inversão vai ser assim, mas o que os índios observaram é que existia duas luas. E os índios tupinambás falaram que uma das inversões que eles sobreviveram não tinha lua. Eu não sei como, sério, cara, eu não sei como que os índios tupinambás sobreviveram tanto tempo, velho. Sério, um dia se eu pudesse, assim, se eu tivesse condições de... Porque eu não quero me enfiar na floresta também, né, pessoal? É desumano, aqueles bichos imensos na floresta. Mas, né, se um dia eu tiver cabeça para fazer isso, não, eu gostaria de chegar num pajé de tribo e trocar uma ideia com o cara, se é que ele vai me falar alguma coisa. Eu acho que ele não vai falar nada, né? Ele não vai compartilhar os seus segredos para um estranho, né?
Mas como é que esses índios sobreviveram, cara? Como que esses índios sobreviveram a duas inversões magnéticas? Porque os tupinambás sobreviveram a duas inversões. Duas. E aí, uma, eles falaram que não tinha lua no céu, e a outra, eles falaram que tinha duas luas. A que não tinha lua no céu, eu sei que era a era pré-diluviana. Eu tenho certeza disso. Agora, a que tinha duas luas, eu não faço ideia, cara. Como que esses caras. Qual foi o que aconteceu para ter duas luas? Se teve duas luas, isso indica que existem outros planetas que estão submergidos no domo também. Eu não sei, mas é o relato dos índios, tá? E nós estamos numa inversão agora que tem uma lua. E aí, a próxima inversão vai ter quantas luas? Não faço ideia. E olha bem, os índios, eles não chamam de inversão magnética, eles chamam de cataclismas. Esse é o nome que é dado pelos índios, tá? Então, aquilo que eu falo, o pessoal não acredita, é zoação, é zoação. Meu irmão, é o que eu digo, você acreditando em mim ou não, zombando de mim ou não, me taxando como louco ou não, no fim todo mundo vai descobrir a verdade. No fim, no abrir e fechar de olhos, quando todos nós estivermos daqui para melhor ou para pior, nós vamos descobrir a verdade. Pro bem ou pro mal, nós vamos descobrir. Então, a única coisa que eu digo para vocês é o seguinte: não existe nenhum fruto positivo da NASA. Nenhum fruto positivo para o Big Bang, para a teoria da evolução das espécies, para o marco. Não existe fruto positivo. Agora, o fruto positivo do criacionismo é a crença no Criador. Então, se você crê numa Terra estacionária, parará, pururu, plana, só vai agregar valor na sua fé. Então é o que eu digo, não tem nada a perder, meu irmão. Ah, mas as pessoas zombam. Cara, Elon Musk, ele falou numa entrevista de televisão que ele acredita que ele está vivendo dentro de uma simulação. Que tudo que está acontecendo é uma simulação, é dentro de uma simulação, e que muitas vezes nós somos seres humanos, toda essa nossa existência está dentro de uma simulação de um jogo como se fosse GTA, onde a pessoa está jogando dentro de uma simulação e nós poderíamos estar dentro de outra simulação ainda. Essa é a ideia do Elon Musk, cara. E aí todo mundo bateu pau. O cara é foda, o cara é foda. Aí me vem outras pessoas e diz o seguinte, que nós seres humanos, o mundo acabou. Olha a teoria meio maluca. O mundo acabou, só que antes do mundo acabar, todos os seres humanos sincronizaram a sua mente, como se as pessoas fossem mesmo fazer isso, né? As pessoas não conseguem conviver nem com elas mesmas, que dirá fazer isso. E todo mundo sincronizou sua mente e as pessoas elas criaram uma mente coletiva e passaram a viver dentro dessa mente coletiva, hibernando e projetando uma realidade porque o mundo tinha acabado. Aí todo mundo no Twitter, que teoria foda, que teoria foda. Aí chega um cara e fala assim, irmão, olha essa porcaria aqui, o avião não faz assim, o avião vai reto. Olha essa porcaria aqui, quem se mexe é as nuvens, não é a Terra. Olha, nós estamos a 1 milhão de quilômetros por hora em relação ao eixo do universo segundo a NASA, super velocidade, mais do que o Flash, e basicamente né, você consegue empilhar pedra sobre pedra nos mínimos detalhes e ela não cai. Então, série de. Aí você fala, não, esse cara é louco. Ou seja, você pode falar tudo, de menos a verdade. Se eu falar que o almanaque, a enciclopédia americana de 1940 falava que a Terra explicitamente, Parará-Pururu, era plana, em 1940 já tinha avião. Se os caras já falavam sobre isso, aí, meu irmão, eu sou louco. Agora, o cara falar que você vê no videogame, o cara falar que a humanidade foi pro ralo e que virou uma consciência Megazord baiana e não sei o que. Aí os caras batem palma. Então, assim, pode tudo de menos a verdade. De menos a verdade. Né? Você pode falar o que você quiser. Se eu quiser falar, inclusive eu inventei uma teoria no passado, que era assim: nós vivemos num pum de um pato intergaláctico, né? Um pato foi lá, soltou uma bufa de um pum, e aí esses gases gerou uma fermentação que gerou processos químicos, eletrólicos e gerou o universo microscópico dentro do pum de um pato. E nós podemos estar dentro de um pum de um pato, né? O universo Duke. Se eu falar isso, meu irmão, é capaz de eu dar entrevista na televisão, bater em palma para mim. Agora, se falar que a Terra é estacionária, que a Terra é Parará, Pururu, né? Eu posso nem falar o nome aqui que é censurar, que eu falar que ela é plana, meu irmão, dá até BO. Dá até BO. Os caras, eles não aceitam isso. Então, é isso que eu tô dizendo. Pode tudo de menos a verdade. E aí, mas eles aqui. Meu irmão, eu não vou discutir. Pesquisa, estude, abra a sua mente. Ainda que você não acredite em mim,
ainda que você não acredite, vá lá estudar. Eu acho que o mínimo que a pessoa tem que fazer é estudar. E aí, olha que coisa interessante. Você vê a fissura do domo. Olha só, essa aqui é a fissura do domo, tá? Então, meu irmão, é o tempo todo a ficção imitando a realidade. Os caras acham que não. Ah, mas você está baseando num seriado, né? Meu irmão, eu não estou baseando em seriado, eu estou baseando em relatos de maias, dos incas, dos navarro, dos tupis, dos guaranis, dos tupinambás. Estou baseando em relatos de antigos brasileiros, em relatos de livros antigos, relatos de pessoas que participaram, como Júlio Verne, ou aquele autor de Études d'Orpá. E, cara, todo mundo, as grandes culturas tribais ancestrais, todo mundo fala a mesma coisa. A Almanac dos Estados Unidos, em 1940, fala a mesma coisa. Aí eu estou me baseando nessas evidências. Não, isso não pode, né? Então tá bom. Então fica a dica para cada um de vocês aí, ó. Os caras basicamente falando sobre a fissura, né? É inacreditável como a ficção imita a realidade, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho, links aí na descrição. Outra coisa importante, tá? Para você poder entender. Se eu fosse você, eu iria aprender sobre o mercado digital. É só uma dica que eu dou para vocês. Eu vou ter um vídeo que eu vou colocar aqui. Eu não sei a ordem que vai ser a coisa aqui. Se vai ser primeiro que esse vídeo aqui ou depois. De um robô produzindo sorvete do zero. Não tem caixa, não tem ajudante, não tem funcionário. Em Santa Catarina, um robô está produzindo sorvete sozinho. É só para você ver que tá na hora de você mudar a sua carreira, meu irmão, para você não perder o seu emprego. Só isso que eu falo. Dá uma atenção ao mercado digital. Quem quiser conhecer o trabalho, links aí na descrição. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts. Fique na paz.